Olá, pessoal. Eu sou a Júlia e eu sou ginecologista. Eu sou a Carolina e sou nutróloga. Bem-vindos ao Pausa Podcast. Júlia, uma das coisas que a gente mais ouve no consultório é a tal da exaustão. E vou te dizer assim, até trazendo para uma experiência minha. Há uns 3, 4 anos, quando eu comecei a direcionar assim, esse foco para essas mulheres 40 mais, que é o que a gente fala, né? Essa queixa da exaustão, ela se repetia e isso começou a me chamar atenção. Porque eventualmente a gente escuta de uma paciente, eu tô exausta, mas ela diz que não tá dormindo bem. E a gente faz uma associação muito simples, não se dá conta do todo, né? Só o não dormir bem com a exaustão. Ou eventualmente a paciente chega se queixando e diz assim, eu acho que eu tô com algum problema de cortisol, que elas gostavam de falar sobre isso, né? Daqui a pouco essas queixas começam a aparecer cada vez mais. E isso começa a se tornar uma constante. E aí a gente começa a estudar e ver que realmente existe essa associação, a tal da exaustão com esse período. E tu sabe que isso é tão complicado, Carol, porque eu vejo isso muito no consultório também. Inclusive, hoje eu me atrasei para gravar, acho que uns 20 minutos, que eu estava atendendo uma paciente que justamente estava falando isso, assim. Ela tem 4 filhos, tá exausta, um filho atípico, então... Uma demanda muito grande. Uma demanda muito grande. Então, assim, eu digo assim, o que é de dentro, o que é de fora, né? Muitas vezes, eu vou generalizar, a vida de cada pessoa é diferente, sim, mas mulheres 40 a mais, muita demanda de trabalho, às vezes noites mal dormidas, demandas de filhos, enfim, e tão exaustas mesmo, porque a vida tá nos colocando nessa exaustão. Só que o que eu acabo percebendo, assim, às vezes não é só aquilo. Às vezes tem algo interno acontecendo, né? Às vezes é um cansaço desproporcional àquilo que está acontecendo, ao momento de vida. Às vezes é proporcional, mas às vezes não é. E o que a gente acaba observando, assim, muito antes de fato ela ter aqueles sintomas clássicos, como calorões, ou ter uma grande irregularidade menstrual, a mulher já está cansada. E isso, sim, é um sintoma bem precoce dessa transição menopausal. Então, às vezes, é uma mulher que, vou falar assim, 40 e pouquinhos anos, com a vida cansada da vida, como né, a vida cansa, ela não está pensando em menopausa, ela não está pensando em hormônios, ela só está indo no modo automático, porque ela não aguenta mais. E isso, às vezes, é complicado a gente avaliar, é complicado a gente fazer uma relação direta com hormônios, mas sim. Acontece, e bastante. São fatores que se somam, né? Outro dia eu estava falando com uma amiga. A nossa geração é uma geração que tem muito mais tarefas nessa idade que uma geração anterior talvez estivesse pensando em se aposentar. Sim. Né? A gente está no auge do trabalho, né? Então, é uma demanda com os pais, com os filhos, com o trabalho, que só aumenta num período que realmente a gente está passando por transformações e essa questão de flutuações hormonais muito intensas. A gente está somando a questão de dormir mal, a gente está somando a inflamação, as questões metabólicas trazem muito cansaço também, a gente entende isso, né? Mas é um cansaço que é como um esgotamento, é aquela coisa assim, eu não tenho vontade nem de deitada na minha cama assistir um filme. Eu não tenho a capacidade de me concentrar porque eu não consigo pensar em nada, nem na história desse filme. Eu começo a ler um livro, não é só uma questão de falta de atenção. Eu não consigo ir adiante porque eu me canso logo. Então não é só o cansaço do busca filho, pega filho, trabalha. Não é isso. Vai além. Né? Isso me chama muito atenção. E realmente existe essa questão hormonal, que tem um peso muito maior sobre tudo isso, mas eu também, me parece que esse momento é um momento de muitas reflexões sobre tudo que a gente já fez, tudo aquilo que a gente já produziu, que a gente vai produzir ainda, que momento da vida a gente está, e isso gera angústias, e gera dúvidas, e gera incertezas, e eu acho que é um momento que se soma muito. Assim, existe um efeito hormonal? Sim. Existe um efeito hormonal direto, tá? Então, existe uma relação direta de flutuação de hormônios, queda de hormônios, cansaço, né? Cansaço tanto físico quanto mental. Existe uma questão indireta também. Então, as alterações hormonais fazem com que eu não durma direito. Se eu não durmo direito, eu vou estar cansada. Fazem com que eu tenha prejuízos osteomusculares. Eu vou sentir meu corpo cansado, doente. Então, existem mecanismos indiretos.
Mas como isso é difícil a gente fazer essa relação causa e efeito, Sim. sabe? Esses dias eu estava escrevendo um texto sobre mulheres na transição, enfim, refletindo e lendo algumas coisas não exatamente médicas. E estava refletindo, assim, sobre as mulheres ali, geração X. É X? Isso é uma coisa que eu não sei. São as que nasceram ali de 65, 81, que são as que estão nessa transição. Maioria foram as primeiras que estudaram, que tiveram um curso superior nas suas famílias, as primeiras a ter uma carreira profissional. Então, tudo isso é novo. E são mulheres que estão esgotadas. Exatamente. Então, são as primeiras mulheres da família que tiveram uma carreira profissional, muitas vezes, que estão galgando postos de trabalho, de um emprego melhor, enfim, né? E justamente é nessa fase que surgem as melhores oportunidades de maneira geral. E, ao mesmo tempo que vem um trabalho melhor, elas são promovidas, elas têm que dar conta daquela promoção, elas têm que dar conta... Elas têm que estar 100%, porque elas estão sendo 100% observadas, exigidas. Só que elas estão num momento de vida que elas não são 100%, elas são 50%. Exato. Temos que pensar em outras questões, assim, todo esse avanço tecnológico, esse mundo digital, é um WhatsApp que não para. Todo, Isso enlouquece as pessoas, né? Tu senta para fazer alguma coisa, é o WhatsApp tocando o tempo inteiro tu tem que responder e isso cansa. Redes sociais, né? Vídeos curtos que não tem 20 segundos e tu já tá passando vídeo. Então, isso prejudica também a nossa concentração num vídeo mais longo, né? A gente fala muito também das crianças que não conseguem mais assistir um filme inteiro. Claro. Porque eles estão acostumados com vídeos curtos. Então, às vezes é um momento de dizer assim, respira, tira um fim de semana. Te isola do mundo para tentar recuperar esse corpo. E muito assim, às vezes a gente fala, como é que eu vou exigir de uma paciente que está esgotada que ela faça, por exemplo, dieta e exercício físico, tá? Treinar 150 minutos de cardio e mais a musculação. Gente, ela não consegue dar 2 passos mais dentro de casa para uma exaustão, vai muito além de não ter forças em relação a, preciso sentar um pouco, tô com dor no pé. Não, não é isso, é exaustão mesmo, ela não consegue fazer, ela não consegue dar o primeiro passo, ela não consegue, tem algo que puxa ela, né? Mas, ao mesmo tempo, se eu não encorajar essa mulher a fazer esse exercício físico, eu vou estar fazendo com que ela não esteja sendo tratada, porque eu sei que esse exercício físico vai gerar uma melhora desse condicionamento como um todo, não é só condicionamento físico em si. Por outro lado, eu tenho que ser compreensiva, porque o momento é ruim. Então, a gente tem que ir tateando isso de acordo com aquele momento que aquela pessoa... Às vezes, a pessoa está passando por um divórcio nesse momento da vida, né? Às vezes, ela se programou para ser promovida, a promoção não veio. O que está sendo a base para fazer esse gatilho dessa exaustão, né? Porque a confusão tá pronta, né? A parte hormonal, a parte metabólica, todo mundo esperando que um gatilho venha. E aí começam a acontecer, a vida é muito cíclica, a gente tem notícias boas, notícias ruins a cada segundo, e isso pode realmente trazer um desarranjo muito grande. O que a gente tem que estar pronto é para que essa mulher não se desorganize como um todo. Exato. Para resgatar. Às vezes eu gosto de negociar algumas coisas. Eu também. Então, assim, olha, vamos negociar meia hora de musculação por semana. Dá para encaixar isso? Não, isso passo. Dá. Então vamos fazer isso. Tá tudo bem. Tá tudo bem. É isso aí que a gente vai fazer agora, sabe? Olha, se eu tiver que priorizar alguma coisa, vai ser isso. Então, às vezes eu vou negociando assim, e a cada consulta eu vou negociando um pouquinho mais. Porque uma vez que a mulher começa a se sentir melhor, e daí a gente vai pensar em tratamento, a gente vai pensar, investigar também essa exaustão, tá? Então, assim, hormônios contam sim. Mulheres na transição menopausal sangram muito, fazem muita anemia. E às vezes eu tratar anemia já vai dar uma melhora muito grande. E é isso que ela precisava. Deficiência de vitaminas, de B12, faz com que ela se esgote. Então, tudo isso eu vou precisar investigar e vou tratar e vou tentar ir negociando para que ela vá melhorar o estilo de vida da forma que é possível. É isso, é entender o todo dali. Eu pego, às vezes nem é uma anemia, às vezes é uma ferritina abaixo de 40, ela vai ter sintomas mesmo que ela não tem anemia. Isso a gente precisa entender. Outro dia eu peguei, essa semana, uma paciente com uma vitamina B12 de 190. É óbvio que ela vai se arrastar. Então, ali é simples o tratamento. Eu vou resolver 100% da exaustão dela? Talvez não. Mas o que vai sobrar não passa pela B12. A B12 eu tratei, né? E só o fato dela se sentir um pouco melhor,
usando ferro, usando a B12, seja lá o que for, já me motiva a ir para o segundo passo, que é ver onde é que eu vou atuar naquele segundo momento. Mas realmente eu acho que a gente precisa considerar o momento. As mulheres estão sendo muito exigidas, né? Exato. Existia, eu acho que uma aceitação na época das nossas mães, das nossas avós, mais até das nossas avós, de entender o envelhecimento como justificativa para tudo. Então, assim, tô esquecida porque tô velha. Tô ficando enrugada porque tô velha. Tô cansada porque tô velha. Tô com dor articular porque tô velha. Ponto. Não se discutia melhorar, né? Vem as nossas mães, começa a se questionar um pouco disso, e eu acho que a nossa geração tá respingando muito, porque realmente a gente tá chegando com 40, 50 anos em alta produtividade. E não só, não digo que elas não ficavam cansadas, acho que deviam ficar tão cansadas quanto. Só que elas não eram exigidas como nós somos. E não tinham nem oportunidade de conversar sobre isso. Então aceita, entende? Quando eu não tenho como me espelhar, ou ver a possibilidade de melhorar, ou comparar com alguém que iniciou o tratamento X. Não existia isso. Exato. Se aceitava isso como uma linha do tempo, e ok, chegou a velhice, ponto final. Hoje, como é que a gente vai falar em chegou a velhice, ponto final? A gente precisa realmente ser produtivo, a gente precisa sentir, e a gente tem o direito de se sentir bem, né? É muito sobre isso que a gente vem falando aqui. Não é que a gente vai impedir que a menopausa aconteça, ninguém vai impedir que a menopausa aconteça, mas a gente precisa passar por ela de uma forma com uma qualidade de vida muito superior. Sim. E esse esgotamento, eu acho que é uma das coisas que mais elas trazem como mudança do tal eu não me reconheço mais. E tu sabe que isso é uma coisa interessante, assim, tudo tá interligado. A gente não pode isolar sintomas, tudo tá interligado. Uma mulher cansada, esgotada, não vai fazer exercício, não vai trabalhar bem, não vai desempenhar bem as coisas que ela precisa, ela vai se deprimir. As coisas vão dando errado na vida dela a partir disso, né? E muitas vezes a gente tratar essa exaustão, que, claro, multifatorial, precisamos falar sobre isso, então pode ser simplesmente por estilo de vida, pode ser por deficiências de vitaminas, etc., pode ser hormonal, e a gente vai precisar tratar de acordo, e o tratamento correto vai melhorar os sintomas. Isso é importante a gente falar. Não tapar o sol com a peneira, né? Prometer que o suplemento XYZ vai te gerar energia mitocondrial, porque dali adiante tu vai sair saltitante. Não é assim que funciona. Aí eu gero uma frustração de novo, né? Não, o tratamento não deu certo em mim. Não, mas isso não era tratamento. Né? E tu sabe que isso é uma coisa que... não adianta, sempre existe sacanagens no mundo, né? Sim, deficiência de algumas vitaminas pode nos dar um quadro de exaustão, sim. Deficiências nutricionais, deficiência de ferro, sim, tá? Questões hormonais, a própria perimenopausa também pode estar associado. Mas essa queixa muitas vezes gera uma venda, todo um comércio de mil bobagens, vamos falar assim, que não tem respaldo científico nenhum, como a promessa do tratamento dessa exaustão. E as mulheres estão exaustas e preocupadas porque elas não estão rendendo aquilo que elas precisam e elas entram em qualquer onda. Queria que tu comentasse um pouco sobre isso, assim, porque isso é muito do teu dia a dia, né, Carol? Muito. Assim como o tratamento relativo à obesidade, sobrepeso, a gente tem uma tendência a querer pílulas mágicas, né? A gente tem muita dificuldade de entender que é trabalhoso. Emagrecer é trabalhoso. Mudança de estilo de vida é trabalhosa. E essa questão da exaustão, ela também é trabalhosa. Porque eu não consigo ir dormir de um jeito e acordar a 1000. Isso não vai acontecer. Eu consigo recuperar esse fôlego, mas isso não é da noite para o dia. E aí, hoje, a gente tem uma indústria que não é aquela indústria oficial, né? Vamos dizer assim, paralela. Que passa muito por um comércio irregular em redes sociais, Mercado Livre, seja lá o que for, de produtos que vão gerar energia. Então, a pessoa nem sabe o que tem ali dentro e vai comprar aquele produto como... Só a vizinha falou que é bom, falou que vai dar um up na vida. Dá na TV, dá no rádio, dá não sei onde. Ninguém prescreveu. E as pacientes saem gastando e comprando, achando que aquilo vai resolver. E não vai resolver. Existe uma coisa que a gente chama de efeito placebo. Sim. Né? Então, assim, o início pode até te motivar. Bom, comecei a tomar essa cápsula, agora eu tô outra pessoa, agora eu vou... tudo bem. Só que não foi daquele princípio ativo, né? Porque, geralmente, essa situação de exaustão, ela é multifatorial. Não é uma queixa, uma solução. A gente já falou sobre isso algumas vezes. Então, tem que ter muito cuidado. Porque a nossa suscetibilidade em relação
a esses momentos de exaustão nos deixam muito fragilizadas. E às vezes a gente aceita discurso milagroso como a solução dos problemas. E essa não é verdade. E aí a gente tá fazendo a pior coisa que tem, que é tapar o sol com a peneira e não enxergar a base. O que eu tô precisando realmente? É reposição vitamínica? É reposição hormonal? Às vezes é tudo junto. E aqui, ó, reposição vitamínica, para isso não é o polivitamínico de A a Z que vai tá resolver. no balcão. Não é assim que funciona. Existe uma indicação. Então, eu vou fazer um exame, eu vou entender qual é a queixa, eu vou pedir aquele exame direcionado e aí eu vou sim fazer uma suplementação de acordo com aquilo. Existe um diagnóstico para isso. E existe uma suplementação responsável. Às vezes é porque tá comendo mal, às vezes é tudo junto. Então, eu preciso da reposição, eu preciso comer melhor, eu preciso me exercitar, eu preciso usar suplemento de B12 ou de ferro, ou sei lá, enfim. Só que isso leva tempo. Isso leva um estado mais de resiliência mesmo, de eu entender que eu tô passando por um processo, que isso pode melhorar, que eu tô buscando ajuda, o próprio movimento de eu ter feito a consulta, de eu ter feito os exames já é um primeiro movimento, mas não é milagre, não é uma cápsula, né? Sim. Se existisse isso, a gente não estaria aqui discutindo, a gente já teria solução para o problema. Né? Exato. E em relação, Júlia, a essa questão de associar muito essa queixa de exaustão com depressão de cara, já rotular a mulher como deprimida. É um problema isso, né? É um problema, né? Entrando nesse, uma queixa, uma solução. O que eu vejo muito, assim, mulheres recebendo ou esses suplementos e as coisas mais absurdas e malucas, e a gente vê isso no dia a dia. Ou assim, tô cansado, minha vida não tá tão legal, antidepressivo. Não sou contra antidepressivo. Nem eu. Às vezes, assim, olha, é o que precisa. O que salva, e exatamente. É o que salva e salva vidas, tá? E a gente precisa falar sobre isso. Mas a gente precisa entender um todo, né? Então, assim, sim, estilo de vida, momento de vida, tudo isso conta e conta muito. E a gente não pode fechar os olhos para isso. Mas não tem um remédio mágico que vai resolver, né? E assim, o carimbo de depressiva ou poliqueixosa é algo que a gente quer tentar tirar, né? E não é que ela não vá ficar deprimida. A gente sabe que são mulheres que têm realmente grande risco de terem depressão. Exato. Mas é que nem tudo é depressão. Exato. Né? Vou falar de perimenopausa e menopausa. É um momento mais delicado para o cérebro? Mulheres que tenham um talento para fazerem depressão, um quadro de ansiedade, tendem a piorar e tendem a desencadear. Começo da conversa. Organizar esses hormônios, repor o que tiver que repor, melhora esses quadros. Melhorar sono, fundamental. Sono, exato. A gente melhora o humor, melhora essas flutuações. Então, a gente tem uma melhora simplesmente com a correção, vou chamar assim de correção hormonal. Então, repor aquilo que precisa ser reposto. Muitas vezes, a gente vai fazer isso, vai melhorar uma série de coisas, mas a mulher de fato tem uma depressão. De fato, ela tem uma ansiedade, uma síndrome do pânico, e talvez isso precise ser tratado. E nós seremos as primeiras a indicar tratamento. Ou encaminhar para quem vai indicar, tratar. Passa por encaminhar. Exato, exato. Então, assim, olha, não é assim, estou triste, estou cansada, toma um antidepressivo. Não é assim que as coisas funcionam. A gente não pode simplificar dessa forma. E baixar também o nosso nível de exigência, né? Porque a gente não vai ser 100% profissional, 100% mãe, 100% filha, 100% mulher, 100% dona de casa. Não existe isso de ser 100% em tudo. A gente tem que entender que a gente falha em alguma coisa, né? Então, se nesse momento a minha demanda maior é ser mãe, eu vou ter que estar mais 100% ali. Se daqui a pouco a minha demanda maior é estar ali evoluindo na minha carreira, eu vou direcionar mais energia para isso. Algum lugar vai ficar devendo. E tá isso tudo bem. Normal. Né? A história da super mulher, vaidosa, academia, corpo em dia, super mãe, Gente, calma, não é assim, né? Isso é uma coisa irreal, é uma coisa de internet. A gente vê na TV a famosa, ganhou nenê, já tá desfilando na... Barriga chapada, né? Alguma coisa tá faltando ali. Isso. Assim, olha, não existe milagre. Se ela tá linda, maravilhosa, bom, em alguma coisa ela abriu mão. Exatamente. Né? Só que a gente só... Ainda mais com redes sociais, enfim, a gente enxerga só o lado bom de todo mundo. Parece que a vida de todo mundo é boa. Porque todo mundo só mostra o bom. Quem é que vai parar pra mostrar o ruim? Exato. Né? Só a minha vida é horrível. Só eu que tenho problema, só eu que fico cansada. Não é isso. E não é, né? É isso. Esse nível de exigência tá muito alto, né? É o que tu falaste ali, é o WhatsApp, às vezes a gente, assim, eu preciso gravar um vídeo pro Instagram. Às vezes esse preciso, ele fica martelando na cabeça, porque não deu tempo. Aquela semana tá atrapalhada e tá tudo bem.
bem. Exatamente, mas eu preciso postar diariamente. Não é assim que funciona na vida real. Exatamente. Né? Então, a gente tem que... O tal do burnout, que se fala muito, na verdade, não é só em relação ao trabalho, né? É um esgotamento total em relação às multitarefas das mulheres hoje em dia, né? Outro dia a gente teve aqui o Dr. Leandro que falou na geração sanduíche, né? Então, atende em cima, atende filho, atende mãe, atende pai e atende os filhos. E ainda tem que trabalhar. E tem que estar inteira, e tem que fazer o vídeo no Instagram, e tem que responder o WhatsApp. Tem que tá linda, escovada, maquiada. Talvez aquela semana a gente não tenha que, né? E analisar tudo o que acontece no período, porque aí a gente está falando de uma questão mental, né? Mas aí entram as questões do período, mais dores articulares, a insônia que a gente já falou, os fogachos que são desgastantes, né? Essas alterações hormonais, essas flutuações hormonais que nos deixam por vezes mais irritada, por vezes mais feliz, por vezes mais ansiosa. O somatório disso é uma bateria que se esgota. Exato. Né? E aí tem que entender o que está acontecendo para conseguir tratar. Né? Não dá para chegar a um nível de exigência tão alto que gere frustração e não busca por tratamento. Exato. E muitas vezes isso passa por diminuir tarefas. Isso. Eu vou abrir mão de um curso que eu estou fazendo nesse momento, eu vou abrir mão de algo que eu queria. Porque não tá dando. Porque não tá dando e tá tudo bem. E tá tudo bem. Tá Exato. tudo bem dizer não, tá tudo bem entender que aquele momento eu preciso parar, respirar, entender o que tá acontecendo. Tá tudo bem. Eu sempre falo assim, sono é uma coisa que a gente precisa priorizar. Não tem como ficar tudo bem não dormindo bem. Não. Tá? Eu digo assim, um dia com uma noite mal dormida, a gente até aguenta. O segundo, terceiro, não tem como. Não tem. Então, assim, o que é o problema? É o sono? É isso que tá me deixando cansada? Então, vamos tratar esse sono, tá? A gente vai pensar em medicar, vai pensar em higiene sempre a história vai começar com higiene do sono, mas vamos priorizar o sono, porque não tem como ficar bem, não estar exausta, não descansando. Então, às vezes, é isso. A gente tem que diminuir ritmo, priorizar algumas coisas nesse momento e para ir organizando um passo de cada vez. É, fundamental. Em relação ao sono, particularmente, eu acho que é bom a gente falar... O momento em si já leva a piora da qualidade do sono e o número de horas também que acaba caindo, né? E aí, quando a gente fala, por exemplo, de aumento de peso, que é outra coisa do período, às vezes essa mulher passa a ter até apneia, por exemplo, né? E aí, ela dorme pior ainda. Então, como é que esse corpo que não descansa nunca não vai viver estressado e em fadiga constante? Mas aí é importante a consulta, a anamnese, entender o todo e não se voltar para a cápsula de um problema, uma solução, né? O que acontece? E isso é a realidade de muita gente, né? As mulheres, as pessoas, não só as mulheres, às vezes a vida corrida, vão consultar com alguém que vai atender em 5 minutos e o que vai ter uma prescrição de um antidepressivo, ponto final, né? Então, às vezes, assim, eu vou precisar consultar com alguém, eu vou precisar conversar a respeito, Desabafar mesmo. Contar o que está acontecendo comigo para que a gente consiga individualizar, entender o que está acontecendo nesse momento e a partir daí traçar um plano de tratamento. E a gente tem que ser realista. Uma pessoa que tem uma expressão de exaustão o tempo todo, ela passa a ser mal vista, né? Chata. Poxa vida, tá sempre com a mesma cara. Nunca tá animada, nunca tá feliz. E aí, isso é um ciclo vicioso de rótulos, de... deixar aquela mulher mais para baixo ainda, a autoestima piorar. Então, realmente, exaustão, cansaço é algo que precisa de tratamento, né? E talvez a gente não vá ter 100% de energia, mas se a gente tem 20%, a gente vai para 50%, a gente tá muito melhor. Se a gente vai para 70% depois, talvez isso leve meses, não sei. Mas o que a gente percebe é que as pacientes, por exemplo, quando iniciam reposição hormonal e melhora de estilo de vida... 1 mês, 2 meses, elas são outra pessoa. Elas já voltam muito melhor. E isso motiva para seguir o resto. Aquele degrau que a gente vai conquistando, quando ela começa a se sentir mais disposta, todo o resto flui muito melhor. E, Carol, queria que tu comentasse um pouco sobre... Sempre tem um suplemento para exaustão, né? Eu acho que eu nem sei todos que existem, porque não tem como acompanhar o ritmo disso. Os que me ocorrem, assim, magnésio agora se usa para tudo. Para dormir, para acordar, para ir no banheiro. Para ir no banheiro, para tudo. Então, é o que resolve a vida de todo mundo. Queria que tu comentasse um pouco sobre isso. E esses estimulantes, maca peruana, tríbulos e sei lá quantos outros existem que se usa muito com essa finalidade. Assim, eu quero algo para me estimular, porque eu não tenho energia. Eu não tenho energia.
que tu acha disso? Bom, magnésio especificamente, eu acho que ele tem a sua vez. Eu uso muitas vezes. Muitas vezes, eu gosto. Só que eu acho muito ruim, e aí eu vou ser repetitiva, essa questão do gerar expectativa de 100% de melhora no magnésio. Não é assim que funciona. Me angustia aquela lista de 1000 tipos de magnésio. Um problema, uma pra recuperação solução muscular, um pra dormir, o outro pra acordar, o outro pra ir no banheiro, o outro... Calma. Não é assim que funciona. Daqui a pouco tá tomando, assim, 3 gramas de magnésio, somando 450 desse, 250 daquele... Que isso? Calma, né? Então, passa muito pela ansiedade de melhorar com uma pílula. Passa muito por isso, né? Então, eu não sou contra o magnésio. Eu prescrevo magnésio para os pacientes de acordo com cada queixa e analisando se é o contexto ou não. Sim. Muitas vezes não é o contexto, né? Mas depositar nesses super suplementos de magnésio a solução de tudo... Um de cada tipo, porque são várias queixas. Outro dia eu vi um anúncio que era para desinchar rosto. O magnésio para melhorar o rosto. Calma, gente. Né? Não é assim. E a outra pergunta em relação aos estimulantes. 2 questões em relação a isso. Primeiro que eu não vejo... Maca peruana, não vejo. Ponto. Mas, mesmo que fosse, tá? E aí entra uma outra questão que daí eu vejo mudança, que é a cafeína. Tá? A cápsula de cafeína porque querem gastar mais calorias no exercício físico ou porque querem ficar mais acordadas. Eu não tô tratando o sono. Eu não tô tratando a parte metabólica que tá altamente inflamada por todas as alterações hormonais. Eu não tô fazendo reposição hormonal, mas eu quero ter gás? Como isso, gente? Vai tirar gás de um corpo que tá exausto? Aí é justamente vai dar fazer problema. Um processo... Exatamente. Aí daqui a pouco chega mais ansiosa, taquicárdica, dormindo pior, porque tá usando estimulante direto. Então, tem que ter muito cuidado. O problema não é ter mais ânimo, o problema é tratar o cansaço. Então, depois que eu trato essas questões de sono, de reposição hormonal, de melhora da qualidade de vida, do estilo de vida, da alimentação, a gente não pode esquecer que alimentos ultraprocessados, ricos em açúcar, tudo isso é mais inflamatório, isso desgasta, é um corpo sem energia. Outra coisa, nesse período, o que o corpo entende? Eu tô no combate, né? Qual é o meu combate? Eu tô perdendo hormônio. Então, eu preciso poupar energia. Porque se eu tô numa situação de combate, eu não sei quando que eu vou precisar usar o que me sobrou, então eu vou me resguardar aqui. Então, como é que eu vou ter ânimo para ir pra academia? Como é que eu vou ter ânimo para namorar? Então, meu corpo tá extremamente estressado. Quando a gente chega para a paciente e devolve as perguntas dela com essas respostas de que é algo realmente que tá acontecendo, só isso já gera alívio. Então, antes de eu prometer a cápsula XYZ, eu tenho que explicar para ela o que tá acontecendo. Porque fica muito mais fácil dela entender e às vezes até nos dá uma pista do que tá pior. Se é o sono, se ela tá sendo muito exigida no trabalho, se o marido às vezes não tá sendo compreensivo. Qual é o problema ali? O que a gente tem que atacar primeiro? Entende? Então, me parece que querer estimular alguém que não tem energia, o carro vai andar como sem gasolina. Né? Andar na reserva vai parar. Acelerar. Vai parar. E vai parar antes do combinado. Carol, e deixa eu te perguntar, quando a gente vai falar em alimentação, existe alguma, não sei se estratégia, algum tipo de dieta que vai me dar um gás, que vai melhorar esse cansaço? Eu acabei de falar em ultraprocessados e açúcar, né, como algo que piora. A gente tem que entender a perimenopausa como um período de intensa inflamação. É a inflamação que acontece. Porque às vezes a gente fala em inflamação e parece que é inflamação? É tão solto. Estranho, parece que agora né? tudo é inflamação, todo mundo fala em inflamação na internet. Mas realmente esse é um período de inflamação. Corpo inflamado, um metabolismo que piora em função dessa inflamação. Aumento da gordura visceral gera mais inflamação. Então é tudo um ciclo vicioso. O que eu tenho de combate para a inflamação dentro do reino alimentação? É a alimentação anti-inflamatória. Quem é a alimentação anti-inflamatória? Hoje a dieta mais reconhecida como anti-inflamatória é a dieta mediterrânea. Por quê? Porque eu tenho... Grande parte dos alimentos são alimentos antioxidantes, ricos em polifenóis, são alimentos que naturalmente trazem o seu benefício, não precisa ser necessariamente combinado. O que seria isso? Quem são eles? Então, assim, frutas vermelhas, eu sei que aqui a gente não tem muito hábito das frutas vermelhas, né? Mas o morango, uma cereja, enfim,
mas são frutas vermelhas, acerola, que é rica em vitamina C, por exemplo. Pitanga. A gente não precisa ir só lá pro mirtilo, a framboesa, que não é muito da nossa realidade, ou que é muito caro no supermercado, mas as frutas vermelhas, em geral, são muito ricas em antioxidantes. Azeite de oliva extra virgem. E aí eu tenho um cuidado só, porque como eu trabalho com a dieta, eu não posso soltar a mão no azeite de oliva, porque toda gordura é muito calórica, né? Mas o azeite de oliva extra virgem, particularmente, é um alimento muito rico, é considerado até um super alimento, ou seja, ele sozinho traz benefícios, e aí a gente fala também nesse efeito anti-inflamatório, tá? Outra coisa, a gente fala muito em bater meta proteica, né? E o ideal, o gaúcho é muito carnívoro, né? A gente vai muito na carne vermelha. E eu não condeno a carne vermelha, ela é riquíssima em nutrientes, complexo B, zinco, ferro, tudo isso. Mas o ideal seria que a gente pudesse alternar as fontes de proteína, né? E aí a gente pensa nos peixes. Porque os peixes têm uma gordura boa, uma gordura que realmente promove também esse efeito anti-inflamatório. Então, põe lá 2 vezes por semana carne vermelha, mais o churrasco do fim de semana, ok. Nos outros dias, coloca um peito de frango, coloca um peixe, que são proteínas magras, ou com gorduras boas, que vão nos trazer benefício também. O somatório desses alimentos, um dia com esses alimentos, eu não preciso pensar na cápsula de cúrcuma, eu posso temperar minha comida com a cúrcuma, eu posso fazer a união desses ingredientes de uma forma que isso me traga benefício. Vou buscar cada vez menos o descascar mais e o desembalar menos, é uma verdade, mas não chega a ser uma verdade absoluta, porque a gente tem uma realidade que nem sempre nos permite viver da comida da fazenda, né? Mas se eu conseguir 80% de uma alimentação mais in natura, maravilha, melhor. 70% já tá muito bom. O que a gente não pode é ficar dependendo de congelados, sem procedência, que a gente não sabe o que tem de gordura trans ali. Gordura trans é muito inflamatória. Então, esses pequenos cuidados, além de promoverem emagrecimento, têm esse potencial anti-inflamatório. Quando eu diminuo a inflamação, eu começo a me sentir melhor. E aí, essa energia, de alguma forma, vem não só pelos nutrientes, mas por redução da inflamação. Então, o que eu vou dizer? Fazendo uma tríade. Dormir. Comer bem. E atividade física. Isso. Então tá, acho que hoje a gente trouxe esse assunto que não vou dizer 100%, mas 90% das queixas de consultório estão relacionadas a essa exaustão do momento. Sempre importante a gente falar a respeito para que vocês se acalmem em relação àquilo que estão vivendo. E não se esqueçam de trazer as dúvidas que a gente adora trazer para cá como assunto do próximo episódio.